Falando ainda sobre saúde, o tempo seco que a gente está enfrentando há várias semanas prejudica o nosso corpo em vários aspectos. Na falta de hidratação, na saúde da pele, mas também nos olhos. Pois é, os olhos secos podem prejudicar a nossa saúde mais do que a gente imagina. Por isso é sempre importante mantê-los hidratados. Como? A Alana Freitas vai explicar para você. Olhos irritados com a sensação de que estão cheios de areia. Um vento mais forte ao bater no rosto parece empurrar estilhaços de vidro para dentro dos olhos. Foram esses os sintomas que ajudaram a Aniele a descobrir que ela sofria da síndrome do olho seco. De imediato vem a vermelhidão, principalmente no começo dá bastante coceira, então os olhos ficam bem incomodados. Você sente um incômodo muito grande da lente, é como se realmente tivesse um corpo estranho ali presente nos seus olhos. As lentes ficam mais secas, então é inevitável que você recorra, né, a coçar os olhos e passar um lubrificante ali para que possa melhorar essa sensação e trazer uma sensação de alívio. A síndrome, também conhecida como disfunção lacrimal, é provocada por alterações na composição ou produção das lágrimas que prejudicam a lubrificação dos olhos. E essa sensação ruim tende a piorar nessa época de tempo mais seco. E quem mais sofre são aqueles que precisam fazer uso de lentes de contato. Bom, principalmente quando tem quedas de temperatura, né? O ambiente mais úmido, ele é mais relaxante para os olhos, né? E o ambiente mais seco, ele faz com que as lentes ressequem um pouco mais rápido. Então, você vai ter que recorrer a um tipo de lubrificante externo ou realmente a fazer a retirada dessa lente e colocar os óculos se você tiver, né, os produtos e esse recurso, né? Existem pessoas que não têm esse recurso de ter que tirar os óculos, né? Ter o auxílio do óculos. No meu caso, eu tenho esse recurso, então eu posso retirar a lente e colocar os óculos ou fazer somente a lubrificação dela e permanecer com ela. Assim como a Aniele, muitas pessoas enfrentam essa síndrome. Estima-se que 18 milhões de brasileiros sofram com essa sensação de olhos secos e irritados. O problema é que muita gente acha que é normal e não busca um diagnóstico correto e, consequentemente, não trata um problema. Essa especialista explica que essa queixa também está ligada a pacientes que já têm alguma outra doença ocular. É uma comorbidade muito normal e muito frequente, né, no nosso meio oftalmológico. Muitas pessoas têm queixas de olho seco. E a síndrome do olho seco, ela pode acontecer em pacientes que têm algumas comorbidades clínicas, por exemplo, pacientes que têm artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, que são algumas doenças sistêmicas que podem levar à baixa produção de lágrima, como pode acontecer em pacientes que têm alterações na superfície do olho, algumas cicatrizes, o olho um pouquinho mais aberto, como acontece em pacientes que não fecham bem os olhos por alguma cicatriz na região dos olhos. Então, a gente tem dois tipos de olho seco. Um olho seco pela baixa produção de lágrima e um olho seco pela alta evaporação. Então, às vezes, muitos pacientes produzem a lágrima normalmente, mas tem uma alta evaporação da lágrima. E tem pacientes que não têm um olho seco crônico, porém em algumas fases, né? Se o clima está mais seco, se ele se expõe muito ao ar-condicionado, ele vai passar a ter um olho seco mais temporário, justamente por ter esse problema de ambiente, né? O fator ambiental ele pode influenciar também no olho seco. Não tratar os sintomas do olho seco pode trazer problemas ainda mais graves. Se a gente fica com o olho seco crônico, além dos sintomas, né, que são bastante desconfortáveis, o paciente tem sensação de areia nos olhos, sensação de corpo estranho, de cisco, lacrimejamento, né? Muitas vezes falam, nossa, mas lacrimeja, apesar de ter olho seco? Sim, é um efeito reflexo do organismo. Ele passa a lacrimejar na tentativa de suprir aquele olho seco basal que ele tem.
e muito desconforto, sensação de baixa de visão transitória. Então, muitos pacientes se queixam que tem que ficar piscando o olho, né, para melhorar a visão. E, além disso, ele pode vir a desenvolver problemas mais graves, como ulcerações na córnea, né? A córnea pode ficar tão seca, machucada, e aí o paciente começa a ter uma infecção secundária, alterações mesmo na visão, podendo comprometer a qualidade visual desse paciente devido a um olho seco não tratado. Outro alerta importante da especialista é sobre a automedicação. Comprar colírios por conta própria pode até aliviar os sintomas em um primeiro momento, mas pode trazer sérios riscos à saúde ocular. A gente não pode apenas tratar os sintomas, a gente tem que descobrir o porquê que esse paciente tem olho seco. Então, ele pode ter uma doença grave associada, como eu disse, uma doença reumatológica, ele pode estar usando algum medicamento, antidepressivos, anticoncepcionais, podem estar associados ao olho seco. Então, ele precisa a gente entender o porquê que ele está com o olho seco. Se é um olho seco por uma doença, por exemplo, chamada blefarite, que é uma alteração onde o paciente tem um excesso de oleosidade nos cílios. E aí, a higiene palpebral com shampoos neutros, o uso de lubrificante contínuo, alguns tratamentos locais já podem resolver o problema. Então, o mais importante é não se automedicar, porque se automedicar, você está apenas tratando os sintomas, não está descobrindo a causa, e isso pode, mais para frente, causar um problema mais grave, e você deixar, por exemplo, de diagnosticar um problema grave, né, que poderia ser tratado como uma doença sistêmica, por exemplo. A Aniele, que a gente mostrou no início da reportagem, conta que começou a sentir os incômodos sintomas depois de adulta. Mas o problema pode também atingir as crianças, especialmente os pequenos dessa geração, cada vez mais conectada. Não só olho seco, mas também pode estar relacionado ao aumento da incidência de miopia, por exemplo, em crianças que ficam muito tempo nas telas. Então, é super importante os pais restringirem, né? Não deixar as crianças ficarem muitas horas no computador, porque realmente o nosso olho ele não foi feito para ficar tantas horas, né, olhando a tela. Isso pode causar diversos transtornos, né, tanto para o desenvolvimento ocular da criança, como para o desenvolvimento em geral. Então, é super importante a gente restringir, estar perto e ver se essa criança está começando a ter dificuldade para olhar para longe, né, que acontece na miopia, e esses sintomas também de flutuação visual, aquela criança que fica piscando muito, que fica olhando muito próximo do computador, né? Então, a gente precisa estar atentos, os pais atentos, justamente para não deixar que esse problema agrave e que essa criança fique sem um diagnóstico. E para todos os casos, a busca por um profissional especializado é fundamental para o tratamento. Se é um olho seco transitório, esses pacientes podem fazer uso de colírios lubrificantes, sempre prescritos pelo oftalmologista, tá? Não vamos automedicar, porque existem lubrificantes, por exemplo, que têm vasoconstritores, substâncias que podem fazer mal se utilizados a longo prazo. Então, sempre é importante o oftalmologista indicar o melhor lubrificante, a frequência do uso para esse paciente. Controle do ambiente, né? Evitar ficar em locais, né, muito seco, com ar-condicionado por muito tempo, né? Colocar algum aparelho para umidificar, ou até mesmo uma bacia, né, de água para melhorar o ambiente ali, para não ficar muito seco. Já em casos de pacientes que têm a síndrome mesmo, que possuem um olho seco patológico, que a gente fala, a gente precisa fazer o tratamento baseado na causa. Se esse paciente tem alguma doença sistêmica, o tratamento da doença sistêmica ajuda bastante. Então, muitas vezes, o oftalmologista, junto com o reumatologista, por exemplo, consegue otimizar o tratamento, melhorando os sintomas gerais da doença sistêmica e com isso melhorando também o olho seco. Colírios lubrificantes, no caso do paciente que tem blefarite, higiene da pálpebras com shampoos neutros ou com substâncias específicas, que existem algumas espumas. Existem alguns tratamentos também, onde a gente faz compressão das glândulas sebáceas que ficam nos cílios e a colocação de calor. Então, existem diversos tratamentos, antibióticos, ômegas 3 também, que pode utilizar em algum tratamento de olho seco. Então, bem importante realmente ter uma avaliação completa do médico para que ele possa determinar a causa e o tratamento ideal para cada paciente.